Sejam todos bem-vindos. O caso de hoje aconteceu em Santana dos Montes, que fica a 2 horas e 20 minutos de Belo Horizonte, uma cidade de aproximadamente 4.000 habitantes no ano de 2020. O caso foi conhecido como caso Maurício Bessa. Vamos lá? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. O caso ocorreu em 12 de janeiro de 1953, nas proximidades da Fazenda Guarará, em Santana dos Montes, Minas Gerais. O fato foi relatado pelo protagonista Maurício Ramos Bessa, que no momento da entrevista tinha 39 anos. Santana dos Montes fica a cerca de 3 horas e meia de carro de Conselheiro Lafayette. E Maurício, depois de seu casamento, hospedou-se na casa de um colono da Fazenda Guarará, que fica próximo a Santana. Naquele dia, tinha ido fazer compras e, na volta, saíram da estrada para atravessar o portão da fazenda, tomou um atalho através de um terreno plano com capim, próximo a um estábulo e um bambuzal. Também tinha uns pés de eucalipto, quando viu uma coisa luminosa mais adiante que o deixou surpreso. Perdeu o objeto de vista devido ao terreno, O terreno era sinuoso. Porém, meia hora depois, próximo, cerca de 6 metros do objeto, ele o viu pela segunda vez. E segundo ele, pela referência que ele tinha na época, era menor que um carro, que um Volks, tinha a cor metálica, brilhante, e estava planando a 1,5 metro do chão. Era achatado embaixo e ovalado em cima, ficando ali a observar o objeto atônito, Estava agora a 2 metros do veículo, quando, após esperar 2 minutos, de repente apareceu um vão quadrado, uma portinhola, e em um movimento basculante, uma porta se deslocou para cima. Então, 2 personagens saíram pulando, para o chão, em uma área que não tinha capim. Eles tinham roupa cor de chumbo, a qual, porém, brilhava como um metal, e tinha uma bola brilhante na ponta dos pés acima do sapato. É uma característica bem peculiar. Então, nesse momento, o protagonista ele foi acometido por uma forte dor de cabeça, e a última coisa que ele se lembra é de que ele estava entrando no disco de forma que ele não estava caminhando para entrar no disco, ele estava levitando até entrar no disco, e foi a última memória que ele teve. Então, ele foi acometido por uma forte dor de cabeça, e ele não se lembra de ter visto essa porta se fechando, essa porta basculante, nem o disco se movimentando. Então ele teve uma dor de cabeça tão forte que ele não enxergava mais nada, Quando passou essa pressão na cabeça, não havia mais o disco, E ele foi para casa, nada mais sentindo na sequência, Ele não tinha mais dor de cabeça, tinha passado essa sensação negativa. Depois ele foi se lembrando, conforme os passados dos dias, que ele tinha visto um terceiro tripulante, dentro do disco, que ele ficava imóvel, e ele aparentava ficar olhando o tempo todo para fora da nave, como se estivesse vigiando o perímetro, alguma coisa desse tipo. Segundo o que ele se recorda, a roupa dele era inteiriça, não tinha, segundo ele, não tinha feixe-clair, que era um termo muito comum utilizado, já nos anos 50. Então ele não tinha notado feixe-clair nas roupas, nem bolsas, nem bainhas, Então não tinha emendas nessa vestimenta, era uma vestimenta que cobriu o corpo todo de forma inteiriça. As mãos e os dedos também ficavam envolvidos no material, diferente de outros perfis, que a gente já citou aqui, os dedos não ficavam expostos, as extremidades, pés, mãos e rostos. E a cabeça, no caso. Nesse tipo específico, as mãos também estavam totalmente cobertas, nesse material.
Segundo ele, o pescoço e o rosto também tinha o mesmo material, cor de cobre ali, um chumbo, porém tinha um buraco no meio do rosto, mas ele não conseguia ver os olhos. Então tinha um buraco, né, como se fosse uma abertura no lugar da cabeça ali, mas o rosto desse ser não era visível. Segundo ele, os homens tinham entre 1,5 m e 1,40 m de altura, e no peito, no centro, tinha um quadrado brilhante que era de 3 centímetros por 5 aproximadamente. Essa característica de ter esse material no peito não é muito incomum também. Esse quadrado, ou que seja um tipo de emblema no peito, que às vezes ele até emite alguma luz. Não é incomum não, a gente já reparou isso em alguns casos também. Segundo ele, os movimentos eram mais rápidos que os nossos. Entretanto, não se viam pegadas, né, dos seres no barro seco onde eles pousaram. Na sequência, ele voltou lá no local e não achou pegadas, não achou nada. Segundo o Maurício, ele não escutou conversa entre os seres, mas um deles dirigiu-se com movimentos de cabeça ao outro umas 3 a 4 vezes. Maurício não chegou a dirigir nenhuma pergunta aos seres, porque ele sentia que os seres eram superiores, mas ele ficou com a impressão de que ele foi convidado a entrar no aparelho, então ele ficou com medo sem saber o que responder, então acabou entrando. Então esse episódio, gente, ele foi divulgado pelo Boletim da Sociedade Brasileira de Estudos de Disco Voadores, a SBEDV, né, no número 55 ao 59, em agosto de 67. Então, um resumão, né, que o seu Maurício ele pode ter sido acometido aí pelo aquele sintoma que a gente já conhece, de missing time, né, entre aquele momento que ele teve a dor de cabeça até o desaparecimento do objeto. Ele não se recorda quantas horas ele perdeu, contudo ele teve flashes, né, e se recorda de algumas situações que ocorreram dentro do disco, né. Então tem muitas lacunas nesse caso, um caso muito antigo, né, ele é de 1953, então lá se vão 70 anos, exatamente 70 anos que esse caso ocorreu. Então esse é mais um caso bem interessante que aconteceu nas nossas Minas Gerais, né, que se bobear passa batido, né, dos registros, das grandes mídias. Então tá no livro também, né, então eu tô transformando em forma de podcast os artigos que eu estou encontrando para o livro, né, que eu estou escrevendo, espero lançar agora em 2024. Então vocês são muito mais do que bem-vindos se quiserem compartilhar também um pouco dessa história oral, né, dessa história que fica nos mais velhos da nossa família, né, sobre as lendas, sobre... O pessoal costumava ver assombrações no interior, costumava ver aquele evento, né, da Mãe do Ouro, né, que na verdade ele é mais um evento ufológico do que um evento fantasmagórico de espírito. Então, se vocês tiverem causos de família e quiserem compartilhar, tem as redes sociais, sempre está em anexo aqui, tem o e-mail do podcast para vocês mandarem relatos, beleza? Eu fico no aguardo, galera. Então, no mais é isso, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!